7h22, ND Notícias de volta. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio o presidente do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Fernando Quadros da Silva. O desembargador está aqui, o presidente está aqui, veio participar do Seminário Brasil-Alemanha. Foi, inclusive, um dos palestrantes, né? Esteve numa das palestras lá no início da manhã. Sim. E eu queria primeiro lhe agradecer e depois saber do senhor como é que foi o evento durante o dia de hoje. O senhor pegou um dia lindo aqui na nossa capital. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. O evento ele teve duas fases, uma fase em Brasília e o encerramento aqui com professores e juízes vindo da Alemanha, né? Com os nossos professores e juízes estaduais e federais, desembargadores do Estado, do Tribunal de Justiça e do TRF, participando nessa troca de experiências sobre direito de propriedade, sobre registro, sobre atividade notarial. São problemas assim que nós temos comuns. Né? O presidente do Tribunal de Justiça me dizia que nós temos 300 ou 400 mil imóveis que não têm registro. E isso, então, são temas assim que vão ter um benefício muito direto para a população, porque é o nosso dia a dia, a nossa história, e essa troca de experiência entre dois países é muito importante. O senhor e o próprio presidente do nosso Tribunal de Justiça, o embargador Francisco, estavam no mesmo painel, né? Exatamente, no mesmo painel. Sim, foi um debate muito interessante. Como são esses eventos em que nós trocamos experiências e conseguimos imaginar soluções, né? E além da aproximação, da oportunidade de olhar os problemas com uma ótica mais distanciada do calor daqueles acontecimentos que às vezes impedem a gente ter uma clareza na visualização dos problemas, né? Que quem ganha é o cidadão. Exatamente. E aí eu vou aproveitar, o senhor me dá o gancho para a minha pergunta, que eu estou muito curiosa para saber, que é o TRF4 cada vez mais perto de Santa Catarina. Vocês estão até agosto com a expectativa de terem mais juízes aqui, atuando mais diretamente no Estado, Sim, facilitando a vida dos advogados e, claro, do cidadão. Conta para a gente como é que vai ser isso. Exatamente. Nós já temos há muito tempo uma turma com 3 desembargadores que julga matéria previdenciária, né, em Santa Catarina. Além da nossa presença em várias cidades do Estado de Santa Catarina, da Justiça Federal, nós temos a 2ª instância agora funcionando em Florianópolis. E a partir de agosto, o tribunal já decidiu isso há 2 anos, mas agora nós vamos concretizar isso, porque é uma decisão de todo o tribunal. A partir de agosto, nós passaremos a julgar também os recursos do Estado de Santa Catarina, da Justiça Federal, e em Florianópolis. Isso é maravilhoso. Com 3 desembargadores que já estão aqui. Nós temos 6 desembargadores. Esses 3 desembargadores vão julgar essas matérias, assim, direito ambiental, direito administrativo, casa própria, ações de improbidade, enfim, todas essas ações que nós teremos, então, o julgamento aqui de uma maneira mais próxima da população, com mais facilidade, não obstante os nossos meios tecnológicos permitem, mas nada como você ter os desembargadores próximos de onde os problemas acontecem. É muito bom, desembargador, até porque, telespectador, deixa eu contar para vocês, ele é o desembargador que liberou a Ponte da Lagoa. Lembram da polêmica da obra da Ponte da Lagoa, que nunca saía, começou. Foi o presidente do TRF4 que liberou aquela obra. Eu digo assim, presidente, com toda essa alegria, porque, lamentavelmente, Florianópolis, principalmente, é alvo, lamentavelmente, de muitos entraves. Aquela Ponte da Lagoa, inclusive, era um desses entraves. O senhor veio e com uma sensibilidade incrível, me lembro que naquele dia até disse isso aqui. Que sensibilidade, porque o senhor, com todo o respeito que me permita, o senhor é um paranaense que ama Santa Catarina. E eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou essa entrevista, porque eu disse para a minha equipe, vou poder dizer isso para ele no ar. Muito obrigada por amar Santa Catarina. Então, gente, ele foi o desembargador que liberou a Ponte da Lagoa, a obra da nova Ponte da Lagoa, mas, lamentavelmente, nem sempre isso acontece. Então, presidente e telespectadores, eu queria lhe convidar para assistir junto com a gente uma reportagem que a gente fez hoje, Felipe Croix, sobre tudo isso, sobre até que ponto esses entraves acabam prejudicando o desenvolvimento da nossa cidade e até colocando em risco uma questão de insegurança jurídica, de falta de segurança jurídica, novos empreendimentos. A reportagem do Felipe Croix, vamos ver? Rodou.
A situação mais recente é a questão das quadras poliesportivas em Jurerê Internacional. A decisão do juiz Marcelo Cras Borges, do TRF4, diz que as estruturas devem ser desmontadas e os equipamentos retirados. Entidades de moradores de Jurerê entregaram nas mãos do prefeito Topázio Neto um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas, com pedidos para fomentar a prática esportiva no bairro. Cras Borges também é autor de decisões sobre a demolição de beach clubs de Jurerê, que após ter sido cumprida pelos empresários, teve um revés, com uma nova decisão que determinava que parte do que foi destruído poderia ter sido mantido. Para a prefeitura, os documentos emitidos pelos órgãos ambientais devem ser levados em consideração antes de uma decisão de paralisar a obra por parte da Justiça. Nós temos a Floran ou o IMA, que são os órgãos autorizados a licenciar na cidade. E muitas vezes nós esbarramos em decisões judiciais que não levam em conta todos os estudos e os trabalhos que foram feitos e muitas vezes levam em consideração opiniões individuais. Eu tenho experimentado uma visão muito mais conciliadora e racional do TRF4, porque sempre que nós apelamos ao tribunal, o tribunal tem nos dado resposta bastante eficiente, inclusive com juntas de conciliação, que tentam eliminar conflitos de anos na cidade. A nova ponte da Lagoa da Conceição também foi alvo de decisões da Justiça Federal. Um impasse que fez a obra ser parada por 3 vezes. A questão eram as licenças ambientais, que por fim estavam corretas. Mas o resultado foram 42 dias sem trabalho, com prejuízo aos cofres públicos e à população. O ideal é discutir tudo antes de lançar os editais, participar das reuniões, participar das audiências públicas, participar, enfim, de tudo que for promovido para discutir essas obras antes de iniciar. São obras importantes para a capital catarinense, que muitas vezes ficam paradas por dias para cumprir as decisões da Justiça Federal. Porém, esse para e continua gera uma grande insegurança jurídica, não só para o poder público, mas também para empresas que ficam com receio de investir aqui. Por isso, a Câmara de Vereadores da capital criou no fim do ano passado uma frente parlamentar para discutir esses eventuais impeditivos e assim evitar a prática comum de embargos após o início dos trabalhos. Nós já tivemos várias situações aqui em Florianópolis de investidores que acabaram sendo coibidos de investir, de aplicar mais no seu investimento, pessoas que não têm a segurança de reinvestir em Florianópolis. E com isso nós vamos espantando geradores de renda. Quem paga a conta de uma decisão tomada no último momento, sem considerar que está jorrando dinheiro público que poderia ir para a educação, para a saúde, para a segurança das pessoas, quem está drenando esse dinheiro são decisões mal feitas. Dessa forma, a expectativa da frente parlamentar é encontrar soluções para que as obras não sejam paralisadas. A primeira atitude tem sido parar a obra. E quando você para uma obra de 50 milhões de reais, como aquela obra da Lagoa, cada dia parado dá um prejuízo enorme para o município, porque a empresa está lá, ela tem os contratados dela, os empregados, maquinário, ela vai cobrar isso do município. E aí nós tivemos que, em 3 ocasiões, discutir o mesmo assunto, baseado, muitas vezes, na opinião de um técnico isolado contra os 20, 30 técnicos que fizeram o licenciamento da obra. Desembargador, viu como a sua decisão foi importante para Santa Catarina? É isso que a gente quer, mais perto da gente a justiça, para ter decisões e visões conciliadoras e racionais, como disse o prefeito Topázio. O que o senhor acha disso tudo? Bem, esse é o preço do Estado Democrático de Direito, né? Que nós, como presidente, tem que defender, cada juiz age na esfera de sua competência, né? Mas o ordenamento jurídico tem lá recursos, né? Claro, a queixa, a reclamação é inerente quando surge uma decisão, mas nós temos instrumentos para levar ao tribunal e às instâncias superiores quando há esse inconformismo. Mas eu diria que cada vez mais o sistema de justiça está criando formas, como o prefeito até disse, como nós conversamos aqui, de buscar soluções que resolvam esses conflitos num tempo mais curto, com a maior participação de atores, de todos os interessados, audiências públicas, para que evite assim, esse vai e vem, que na visão do cidadão, daquele destinatário lá, não se compreende. Para a credibilidade da justiça... Se frustra, né? Se frustra, porque para a credibilidade da justiça é importante que a decisão seja fruto assim, de uma maturidade e os questionamentos sejam resolvidos rapidamente,
com o menor prejuízo econômico, social e para a própria credibilidade da justiça. Com certeza. Agora eu vou fechar, então, pedindo para o senhor dar uma mensagem para o nosso povo aqui de Santa Catarina, já que, como disse há pouco, o senhor é um paranaense apaixonado pelo nosso estado. Queria que o senhor contasse um pouquinho desse amor pelo nosso estado e deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Sim, o nosso tribunal é um tribunal regional, né, sediado em Porto Alegre, mas com 6 desembargadores trabalhando em Florianópolis e 6 em Curitiba. E a nossa preocupação é sempre ter essa visão de que é um tribunal que tem que pensar nos 3 estados, se aproximar cada vez mais das pessoas, aperfeiçoar a forma de atender às demandas, né? Estar próximo das pessoas e prontos para receber as críticas e resolvê-las com a proximidade, com a celeridade necessária. Então, essa é uma preocupação de várias gestões de possibilitar que as pessoas se manifestem, que o tribunal leve em consideração e que a gente esteja cada vez mais próximo, né, dessas pessoas que confiam e que levam os seus pleitos à Justiça Federal de primeira instância e também ao Tribunal Regional Federal. Isso vai acontecer mais ainda e melhor ainda, então, a partir de agosto desse ano. Que boa notícia que o senhor trouxe para a gente. Exatamente. E a partir de agosto teremos essa proximidade e estaremos sempre atentos e todos os desembargadores do TRF4 sempre têm essa preocupação porque no dia a dia colhem essas preocupações e tentamos juntos resolver e nos aproximar cada vez mais da população, do jurisdicionado, como nós chamamos tecnicamente, mas principalmente de toda a sociedade da região sul. Presidente, seja sempre muito bem-vindo. Florianópolis está aqui, a Santa Catarina está aqui, a sua casa. Venha sempre, quando estiver aqui de novo, venha nos encontrar. Será sempre um prazer recebê-lo aqui. Se vier em agosto, para esse momento importante aí do TRF4, já está convidado a voltar para bater um papo aqui com a gente. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, uma boa noite para o senhor. Boa noite.